O 19 ele tem uma álgebra chata. Mas o início é realmente... tem que pensar um pouquinho, né? Como que a gente chega nessa relação aqui. Um observador no referencial S, situado na origem, observa 2 pulsos. Então, a gente até pode também tentar desenhar isso aqui. O referencial S observa 2 pulsos de luz colorida, cuja distância espacial é 1.200 metros. Então, pode dizer, por exemplo, que um pulso acontece aqui, né? E o outro pulso acontece aqui, sendo que a distância entre eles é 1.200 metros. E tem, ó, bom, tem cor os pulsos, né? Um azul e um vermelho. O azul e depois vem o vermelho. Posso botar assim, por exemplo. E o ΔT entre esses pulsos é 5 microsegundos. E eu tenho o ΔX, que é o 1.200. Ok. E eu tenho também o referencial S', que está se movimentando no sentido positivo do eixo do X. Então, o referencial S' está se movimentando para cá, S', e ele também observa os pulsos. E os pulsos, eles acontecem no mesmo intervalo de tempo. Então, do ponto de vista desse cara aqui, o ΔT' também é 5 microsegundos. Porém, a separação também, né? Também é ΔX' é 1.200 metros. Mas o pulso vermelho é observado primeiro. Então, a ordem dos eventos muda, pessoal. Isso é importante, tá? Porque se eu tenho aqui, ó, esse é o evento 1, esse é o evento 2. Então, percebam que o que significa esse ΔT? Esse ΔT aqui é o T2 menos o T1. Ou posso dizer, né, que é o pulso vermelho menos o pulso azul. Quando a gente está falando desse ΔT' aqui, não é essa ordem aqui, né? Se eu estou pensando em relacionar essas duas coisas, eu tenho que colocar uma mesma lógica. Então, olha aqui, esse cara aqui também tem uns 5 microsegundos, mas o vermelho não aconteceu depois do azul. Primeiro aconteceu o azul e depois aconteceu o vermelho. Desculpa, eu troquei, né? O azul aconteceu primeiro para esse cara aqui e depois o vermelho. Eu errei ali. Ah, não, tá certo, é o final menos o inicial. É o final menos o inicial. É esse aqui que é o contrário, porque o final é o azul, tá? O vermelho vem primeiro. Então, inverte essa ordem aqui de quem é o final e de quem é o inicial. Se eu quiser escrever com essa mesma ideia, o T vermelho menos o T azul, do ponto de vista do referencial S, como o vermelho aconteceu primeiro e depois aconteceu o azul, essa ordem aqui dá um resultado negativo, 5 microsegundos. Então, a gente não pode usar positivo esse número, a gente tem que usar ele negativo. Entenderam? Acabei me confundindo aqui com a ordem dos eventos, espero não ter confundido vocês com isso. A grande questão é que a ordem dos eventos é diferente para o referencial S e para o referencial S'. Como a ordem dos eventos é diferente, vocês não podem usar que 5 microsegundos é positivo para os dois. Para um deles vai ser negativo, porque a gente tem que usar a mesma notação, né? Que é o tempo do vermelho menos o tempo do azul. O tempo do vermelho para esse menos o tempo do azul. Então, aqui vai ficar menos microsegundo. Fez sentido?
Sim, não? E as posições, né? Prof, Oi. mas o segundo não tá no primeiro o vermelho e depois o azul? Daí o azul não vai ser o final? Ou eu tô viajando? Eu não entendi a tua pergunta. Do ponto de vista do referencial S, o problema diz que o pulso azul acontece primeiro e depois acontece o vermelho. Do ponto de vista desse aqui, o primeiro é o vermelho e depois é o azul. E isso daí permanece igual, mesmo assim o delta T e o delta T'? Se eu estivesse usando aqui o tempo do vermelho menos o tempo do azul, como esse aqui aconteceu primeiro, esse número aqui é um número menor do que esse. Por isso que fica negativo. Como ele aconteceu primeiro, é como tu marcar num cronômetro, né? Marquei num cronômetro. E daí no meu cronômetro diz que marcou 1 segundo o primeiro pulso. E no tempo igual a 6 segundos aconteceu o segundo. Então, eu vou ter um delta T, que é 6 menos 1 positivo. Só que do ponto de vista desse, vai ser o 1 menos o 6. Porque inverteu o sentido. Percebem? Sim, sim, Prof. E por isso que deu negativo. Claro que eu inventei números aqui, tá, pessoal? Claro que não vai ser o 1 e o 6, até porque, né, o referencial é o outro e ele mediu depois o azul. Mas é só a questão da gente ver que como inverteu a ordem dos eventos, esse acontece primeiro, então esse número no cronômetro dele vai ser um número menor do que esse aqui. E por isso fica o negativo. Percebam que no problema ele não disse qual é o tempo que aconteceu o primeiro evento e depois qual é o tempo que aconteceu o segundo. Ele só me deu um delta T nas duas situações. Da mesma forma, ele só me deu um delta X nas duas situações. Tá? Isso é uma coisa importante de notar também na hora que a gente vai resolver qual equação a gente vai utilizar. Então, a gente vai usar as equações que relacionam direto delta. Agora é só uma questão de escolher mesmo as equações, pessoal. Das equações de Lorentz, tá? Ele quer saber o V. Então, quer saber essa velocidade aqui. Vamos ver das equações de Lorentz se tem alguma que me ajuda a achar o V, que relaciona. Basicamente, a gente tem tudo, né? A gente tem praticamente todas as informações aqui, a gente só não quer que as coisas se cancelem tudo ou ficam demasiadamente complicadas. O que vocês sugerem? Quais equações de Lorentz vocês sugerem que se usem? Aqui a incógnita é o V, né? É diferente das outras que a gente tinha. Ninguém fez esse exercício? Para sugerir uma? Tem que procurar aqui as equações de Lorentz. Eu fiz, mas eu fiz de um jeito diferente. Não sei se tá muito certo. Cheguei na resposta, mas enfim. Mas sem usar a equação de Lorentz? Foi. Teria que dar uma olhada daí na tua solução sem usar. Na verdade, eu usei a equação de Lorentz, mas eu usei duas equações de Lorentz. Ah, sim, sim. Uhum. Eu também. Mas eu quero chegar lá. Eu quero chegar no raciocínio. Tá? Eu vou ter que abrir. Eu não sei qual é a. Eu não lembro de cabeça qual é a equação 2'. Ó, eu tenho aqui algumas equações, então posso ver essa aqui. A que a gente usou antes ali, do delta x igual ao fator de Lorentz, delta x' mais v
ΔT'. Tá? A rigor, se eu pegar essa equação aqui, ó, o ΔX a gente tem, que é do referencial S, nós temos. O ΔX', bem, nós temos também, tá aqui? Temos. O ΔT', bem, nós também temos. Então, a rigor, ó, como eu tenho todas essas informações, eu poderia simplesmente colocar aqui nessa equação e eu só ficaria com um pequeno problema, né? Que era o problema de isolar o V, porque o V aparece aqui dentro e o V também aparece dentro do fator de Lorentz. Isso complicaria um tanto quanto a minha álgebra, mas, bem, a rigor daria para fazer. Vocês poderiam seguir esse caminho aqui e chegar no V. Posso usar uma outra equação qualquer, né? Posso escolher uma outra, a do tempo também. Deixa eu ver, a do tempo, assim, ΔT', mais V ΔX'. Daí tem que esse quadrado. Isso, né? Daí fecha as unidades. Tem que dar unidade de tempo aqui também. Metro por segundo com metro, metro quadrado. Isso aí. Então, olha só. Se eu utilizo agora essas duas equações, pessoal, o que eu posso fazer? É basicamente fazer um truque matemático, tá? Então, o problema se resolveria, é possível de resolver ele usando só essa equação aqui. Só essa equação aqui, e eu tenho que ser capaz de resolver, porque, bem, a minha incógnita está aqui, a minha incógnita aparece aqui dentro. Só que vocês percebem que o fator de Lorentz é complicado, né? O fator de Lorentz, olha só como a velocidade aparece lá dentro dele. Então, nossa, isso aqui dá uma trabalheira de resolver para isolar as velocidades, juntar as velocidades. Então, por isso eu faço sugestão desse método aqui, ó. Tem alguma maneira da gente jogar fora o fator de Lorentz? Jogar fora, entre aspas, né? Aqui eu tenho todos os dados, percebem que vocês têm todos ΔX, tem todos ΔT, então vocês podem escolher qualquer uma das 4 equações de Lorentz, quaisquer duas, e dividir uma pela outra. Basicamente, vocês escolhem qual equação vocês querem usar, quais 2 equações vocês querem usar, e vocês simplesmente vão dividir uma equação pela outra. Por que isso? Porque daí o fator de Lorentz não vai ser mais um problema. O fator de Lorentz de cima vai cancelar com o fator de Lorentz de baixo. Nossa, mas eu nunca ia pensar nisso, pô. É uma ferramenta matemática, né? Quando a gente tem um termo que dificulta demais, buscar uma forma de eliminar esse termo. No caso aqui, com as equações de Lorentz, como o fator de Lorentz aparece na frente de todas, então eu uso isso, divido uma equação pela outra. Porque vocês têm todos os dados, né? O ΔX tem, o ΔT tem. E agora fica muito mais fácil de isolar o V. Muito mais fácil. É chato ainda assim é meio chatinho, tá? Vai algumas linhas de caderno para isolar o V, mas daí vocês vão achar. E já posso... Posso dar a resposta, né? Eu tenho essa resposta. Só um pouquinho, que eu vou procurar aqui esse exercício. Para mim deu 2,93 elevado na 10 na 8. Quer dizer, 10 na 8. 10 na 8. Tá, eu tenho ela aqui na forma de... Eu tenho assim. Essa não é a única maneira de fazer ela. Dá para fazer ela. Também, vê se isso aqui dá a tua resposta, Matheus. Esse valor aqui deve dar a tua resposta. Que é perto de 3 vezes 10 na 8, né? 0,9756.
Sim, eu vou fazer aqui. E dá para fazer ela também por velocidades relativas, né? A relatividade da velocidade, mas eu acho mais fácil fazer assim.